O evangelho de hoje traz um desafio profundo. Jesus nos convida a viver uma justiça que ultrapasse a dos fariseus e mestres da lei. Ele nos ensina que a verdadeira justiça não está apenas em evitar o mal, mas em buscar ativamente a reconciliação e o amor ao próximo. Mas como podemos colocar isso em prática na nossa rotina? Como aprender a perdoar e buscar a paz em nossos relacionamentos? Para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui hoje no nosso estúdio o missionário redentorista, irmão Diego Joaquim. Seja muito bem-vindo. Primeira vez aqui junto com a gente. Primeira vez, casa bonita, viu? Ficou bonito, bem feito aqui o negócio, né? Exatamente. Pode sentar, ficar à vontade aí. Obrigado. Para a gente começar essa nossa Pode manhã. mexer na decoração aqui? Pode, fica à vontade. Bom dia, gente. Irmão que estava na missa agora cedo. Exato, estávamos na missa aqui no santuário, já recebendo muita gente. Hoje o santuário até está com um espaço maior, né? Porque liberou já uma ala da reforma. Então, já estamos aí começando as celebrações do fim de semana. Coisa boa. Começamos rezando. Vou servir um café aqui pro senhor. Opa! Tem um pão de queijinho também. E a gente pode comer, né? É de verdade. É de verdade mesmo? É de verdade. Pode comer, pode ficar à vontade. Porque eu fico em casa pensando, será que esse pão de queijo é de verdade? Eu vou pegar aqui só para o pessoal ver que ele é de hoje. Vamos fazer e é de um verdade, teste. viu? Eu tô aqui desde segunda-feira. Você nunca comeu? Não, eu já comi isso. O convidado também já comeu, só que a gente não mostrou para quem tá em casa se é de verdade ou não. Aí, ó. É de verdade e é de hoje, viu? E é bom. E é bom. É bom, agora gostoso. você tem que fazer aquela pergunta longa. Fazer a pergunta longa para dar tempo dele mastigar agora, né? Irmão, prazer recebê-lo aqui. Vamos nos ver várias vezes aqui nas manhãs da TV Pai Eterno. Afinal, é o nosso objetivo, né? Tomar nosso café junto, refletindo, meditando a respeito da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Você aí, vá lá, pegue o seu café e venha também começar esse dia aqui junto com a gente. O Evangelho de hoje é um chamado à reconciliação e à construção da paz. Jesus nos ensina que antes de levarmos nossa oferta ao altar, devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Eu quero saber, irmão, como é que a gente pode colocar esse ensinamento em prática no nosso dia a dia? Olha, Wilker, esse é o grande desafio da nossa vida de fé, né? Quando o Papa Francisco, até lá em 2015, 2016, nos colocou a proposta do Jubileu da Misericórdia e agora nós estamos mais uma vez celebrando um Jubileu da Esperança, é esse esforço que nós devemos fazer de mudar a nossa ideia do que seja justiça e acolher a ideia de justiça e de misericórdia que vem do coração do Pai Eterno. Porque quando a gente quer medir as coisas com o nosso coração, com as nossas necessidades, a gente se perde e não alcança a misericórdia de Deus. Então, hoje, nesse evangelho, do Evangelho de São Mateus, que está dentro do contexto das bem-aventuranças, Jesus coloca para nós um desafio, para a gente fazer algo extraordinário em prol dos irmãos, em prol da vida fraterna, e não só esperar que quem me fez mal tem que sofrer como eu sofri, né? Que é a justiça antiga do toma lá da cá, né? Do olho por olho, dente por dente, assim por diante. Tá, mas como é que a gente encontra esse equilíbrio? Esse equilíbrio da justiça e da misericórdia? Bom, vou lembrar de uma jaculatória que a gente reza e que às vezes a gente não sabe o que ela significa, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque se eu for no meu coração, tem muita coisa ali que, né, pisou no meu calo, eu vou pisar no seu. Eu quero dar o troco. É da natureza humana, né? É da natureza humana, exatamente. Eu quero que o outro sinta o que eu estou sentindo, sofra o que eu estou sofrendo. Mas se eu me aproximo dos sentimentos de Jesus, dessa, vamos dizer, maturidade espiritual de Jesus, eu sou capaz de ver na outra pessoa, no meu irmão que me fez sofrer, alguém que precisa tanto da misericórdia de Deus quanto eu. E sou capaz até de entender, de compreender por que aquela pessoa me fez sofrer. E é surpreendente isso, a gente perceber que o outro também sofre como eu sofro e também precisa da misericórdia de Deus como eu. Irmão, mas isso é fácil dizer assim, então fica justificada toda a maldade? Não. A gente tem que fazer dessa forma, com esse conceito, fazer a maldade do mundo parar. Ela para em mim, eu já estou sofrendo. Não vou repassar ela. Não vou passar ela adiante, exatamente. É difícil, né? É desafiador fazer isso, mas a gente precisa exercitar. Exato. Ir atrás. Essa é a maravilha da fé. Por isso que Jesus começa dizendo, e você lembrava no começo do programa,
Se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas, dos fariseus, que só sabem das coisas, mas não executam, e estão cheios de vaidades de humanidade, se não fizerem isso, não entrareis no reino dos céus. O que nos leva ao reino dos céus é o extraordinário, é o que foge da lógica humana. Gente, se não fosse assim, Jesus não teria nos redimido na cruz. Jesus salvou a todos nós no extraordinário amor que Deus tem por cada um de nós. E nós somos chamados a este verdadeiro amor extraordinário. Se for para fazer o que todo mundo faz, e que muitas vezes não faz certo, então não adianta nada. Então é difícil, mas é possível e o próprio Cristo nos deixa esse testemunho. Tá, eu ia perguntar o que significa ter uma justiça maior que a dos fariseus. Ele vai falar isso no Evangelho. Então é isso que o senhor está dizendo, né? É uma justiça que vai além de simplesmente o toma lá da cá. Exato. Jesus está nesse trecho do discurso que está aí no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, ele vai pegando, ouvistes o que foi dito aos antigos e eu, porém, vos digo. Ele vai atualizando a lei que estava apresentada até então e não compreendida pelas pessoas naquela época. Então ele fala, não matarás. Depois, mais à frente, ele fala, não cometerás adultério. Ele vai explicando cada ponto da lei mosaica e dando o sentido de compreensão, ou seja, não invalidando a lei antiga, mas nos ajudando a entender. E é por isso que esse desafio é para que a gente possa compreender o que a lei nos diz, compreender o que a palavra de Deus nos aconselha, para que nós possamos fazer extraordinário. A gente tem que se esforçar para esse entendimento. Eu querer que o outro sofra como eu sofro é não raciocinar. Digamos, aquele ímpeto do devoção. É o instinto, é o que você disse. Não, então vamos resolver assim que está certo. Mas Jesus, ao longo desse trecho, leia todo o capítulo 5 de São Mateus, que você vai perceber que ele vai explicando passo a passo o que diz a palavra e o que nós devemos fazer. Ele sempre diz, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mas não quer dizer que ele está contrariando o que estava dito. Ele está nos ajudando e se esforçando a nos fazer entender o que a palavra nos ensina. E a palavra sempre é misericórdia. Inclusive, é interessante porque é um conceito de justiça que nós não entendemos, que nós temos muita dificuldade de aceitar, porque justiça para nós é castigo, punição. É igual ou pior do que o que aquela pessoa fez. Exato, e até se fala, a justiça dos homens falha, a justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, a justiça de Deus é bem diferente daquilo que muitas vezes o nosso instinto quer. Porque se você às vezes está insatisfeito com a justiça dos homens, você vai ficar, se você tiver com esse coração pesado, ainda mais insatisfeito com a justiça de Deus, que é todo amor, bondade e misericórdia. Ele perdoa? Perdoa sempre, perdoa tudo. E por que ele perdoa? Porque ele conhece o que está no coração de cada um de nós. E quando ele conhece o que está no coração de cada um de nós, a gente acaba percebendo, Deus acaba percebendo que às vezes nós somos mais vítimas do que algozes. Vítimas de nós mesmos, vítimas da nossa imaturidade, vítimas de um caminho de vida que às vezes não nos preparou, mas Deus nos acolhe e nos dá uma nova chance. E aí a gente volta para as passagens do Evangelho que Jesus sempre oferece o perdão, né? Vá e não peques mais. É sempre uma nova oportunidade. E a gente está aqui começando o dia, tomando um café, temos que pensar que cada novo dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Essa expressão da misericórdia de Deus. Perfeito. E a reconciliação nos aproxima de Deus de que modo? A minha reconciliação com o meu irmão. Perdoar o meu irmão me aproxima de Deus de que modo? Ela nos aproxima porque a gente se assemelha ao nosso Criador. Quanto mais eu me assemelho, lembra? Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Quanto mais eu me assemelho com meu Pai, mais do meu Pai eterno, eu sou cada vez mais capaz de perdoar, capaz de conhecer o que está acontecendo no coração do meu irmão. Então isso me aproxima, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então aquilo que o Pai faz, eu sou chamado também a fazer. Então,
Se o pai está sempre em busca do filho afastado, do filho que está distante, está sempre oferecendo uma nova oportunidade de vida a cada um de nós, então, se eu me aproximo do pai, dos irmãos, eu também me aproximo do pai, que é sempre dar essa nova oportunidade desse novo recomeço. E uma frase muito forte nesse sentido, de não desistir de ninguém. E é o que nós vamos celebrar na Páscoa, e eu acho isso muito forte. Deus não desiste de ninguém, de nenhum de nós. Olha que forte, a gente desiste, né? Desisti de você porque você já me cansou. E é natural que a gente às vezes tenha esse sentimento, mas depois a gente tem que se acalmar, viu? Se aproximar de Deus e pensar que se Deus não desiste de mim, eu não posso desistir do meu irmão. Perfeito.